Olá, pessoal! Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui, deixa eu começar. Faz tempo que eu não faço live. Vamos esperando aqui a conexão. Oi, 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 gente. Gente, faz tempo que eu não faço live, faz tempo que eu não tô aqui. O André hoje tá aí numa turbulência de live, vocês viram que já teve uma antes. Então, hoje eu vou receber a Lari. Deixa eu ver aqui. Vou colocar a Larissa na conversa. Então, hoje vai ser papo de mãe. Hoje vai ser papo entre as mamães. Já que o Covid não nos permite, né? A gente se encontrar. Aqui estamos nós. A gente vai se falar por aqui. Então, a gente vai agora conversar muito por aqui, pessoal. Então, as mamães hoje vão bater um papo com vocês, né? Mãe de adolescente e aqui, né? Mãe de uma equipe toda, quase time de futebol. Eu vim pro Canadá para parir. Essa é a minha função. Pensa, gente, 2 filhos no Canadá. Sabe o que é 2 filhos no Canadá? É! E em quanto tempo, amiga? Detalhe, em quanto tempo? 3 anos. Em 3. Olha só. Vocês estão vendo, gente? Isso que é. Daí ela já tem nome pro quarto filho. Já tenho nome pro quarto, né? Mas meu marido já tá miando. Não quer mais, minha filha. Não quer mais. Eu digo... Tá pra 5 só. A Lari é corajosa, gente. Mas assim, né? Foram tudo surpresas, né? Não foi muito planejado, né? Tem um dos 3, né? Uma porque, pelos médicos, nem eu nem meu marido, os 2, né? Não é as melhores pessoas para ter filho, né? Nós somos um pouco estragadinhos. Aí... Tem 3, gente. Estragado, mas tem 3. Pela medicina, nós nem poderíamos ter um. E foram 3. E a gente Tanto que você estava fazendo college, né? Você estava fazendo college e veio daí o segundo de presente, né? Gente, os filhos dela são lindos, perfeitos, maravilhosos. Vocês não têm noção como essas crianças são lindas. A terceira eu ainda não conheci. E por que eu acho também? Mas ela vai contar como é que foi aí, ó, por exemplo, ter filho no meio do college. Ela passou aí por uns perrengues porque ela achou que, né, não precisava avisar nada pro governo. Deu problema. Então ela vai contar aí pra gente como é que foi tudo isso. A Larissa vai falar também como que foi essa questão de gestação, parto, porque eu acho que um tava sem seguro, né, do governo. No outro, ela tava com seguro pro governo. Daí ela teve também aí a questão, né, de creche, porque vocês sempre perguntam de creche, gente. Ela vai falar como é que foi essa questão. Tem um livro, dá para eu escrever um livro em 3 anos. Dá para escrever um livro. Então, ó, fiquem aí, já compartilha com os amigos, manda aviãozinho para aquelas mães, para aqueles pais que querem saber como é que é ter os filhos por aqui. Se sobrar um tempinho também, vou falar para vocês como é que foi a questão com a Maria Eduarda, que a Maria Eduarda, né, eu tenho uma adolescente em casa, ela tem 13 anos, ela chegou aqui com 10, então a gente vai ter muita coisa legal para compartilhar aqui com vocês. Mas eu vou deixar agora a Larissa contar pra gente, principalmente, como é que foi aí, né, essa chegada, né, com a pequena aqui, com quantos anos ela chegou, e daí contar aí, principalmente, como é que foi depois aí a questão de descobrir a gravidez com o segundo filho e o que tem que fazer quando você tá estudando e tá num college, gente. Pode deixar. Eu vou tentar resumir até porque em 1 hora... A gente tem 1 hora. A gente conversa aqui para 5 horas no mínimo. E eu falo muito. Mas vamos lá. Eu já tinha uma filha no Brasil, né? E aí a gente decidiu vir para cá. Minha filha tinha 1 ano e 10 meses quando a gente decidiu que ia vir para cá. Enfim, e a gente chegou em maio aqui de 2018 e eu já estava grávida de 6 meses. Então eu cheguei grávida de 6 meses. Mas quando nós aplicamos para vir para cá, eu não estava grávida. Eu tinha acabado de fazer o exame médico, ainda não tinha constado a gravidez. Quando a gente fez o exame médico, aplicamos, 1 semana depois eu descobri a gravidez. Aí foi aquele susto que eu falei, meu Deus, e agora?
Uma, porque eu nem sabia se tinha pego o exame médico, né? Eu falei, se pegar no exame médico, eu não sei se eu vou conseguir vir pra cá, né? Porque o governo falou assim, ela tá querendo ir pra ter filho lá só, né? Pra nascer cidadão canadense. E eu nem tava esperando nada. Enfim, começamos a cotar seguro para cobrir a minha gestação. Mas a partir do momento que você já está grávida, nenhum seguro cobre. A gente viu com mais de 20 asseguradoras e nenhuma cobria. Ai, meu pai. Porque é aquele prazo de 12 meses, né? Que é a carência de meses. Tem a carência, né? Eu não ia Exatamente. ter carência. Enfim, chegamos aqui, eu já tinha que iniciar depois que eu cheguei aqui, uma semana eu já tinha que começar o college, porque a gente veio com visto de estudo. E aí vai na peleja, né? Barrigão, estudando. Estudando, com criança no bucho. Com criança no bucho. E aí tá. Aí vem o primeiro ponto que eu acho que é muito importante as pessoas saberem, porque nós não sabíamos, tá? Ninguém tinha nos avisado. A Garderie, que é a escolinha para criança até 5 anos, tem as que são do governo, né? Que você vai pagar, elas são do governo, mas você vai pagar $8 por dia, mesmo elas sendo do governo. E tem as privadas, que elas são em torno de 37, $43 a diária. É caro, né? Bem Ela caro. cara, no final do mês dá quase $1.000 por mês. Só que essas do governo, elas são muito difíceis você conseguir. Então, a primeiro momento, é muito raro quem consegue já do governo. Então, vocês têm que saber que vocês vão ter que ter um dinheiro, mais ou menos uns $1.000 por mês, para pagar uma guarderia, uma escola pro teu filho. E ou já tentar aqueles contatos mágicos de grupo, né? Para ver se alguém já consegue te dar uma indicação numa escola que tem perto do bairro, onde mora, que tem, né? E, né? Você tem que tentar fazer alguma coisa. Porque deixa eu só te falar uma coisa, Lari. Tua conexão, ela tá meio que cortando de vez em quando. Você tá bem perto de Wi-Fi aí, tudo? Tô. Aqui, tá? Ó. Tá. Vamos ver se deixa eu Tu virar. tá na do Wi-Fi da tua casa mesmo? Tô no Wi-Fi de casa, é. Uhum. Tá. Tá, vamos ver. Vê se qualquer coisa você me fala que eu tento mudar de lugar. Tá, mas eu acho que melhorou. Melhorou? E aí, a gente chegou, a gente não sabia, falou, meu Deus, então vamos ter que ter mais $1.000 por mês. Esse dinheiro, o governo vai te reembolsar, mas ele vai te reembolsar no final do ano, quando você fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, ele vai te reembolsar. Ah, mas no imposto de renda ele depois se restitui. Restitui. Então, ele vai te mais ou menos 75% do valor que você vai pagar. Porque já é uma coisa boa, né? Menos mal, né? Você não, pagou, mas você recebe. Porque o imposto de renda aqui, gente, no Canadá é muito bom. Principalmente quando você chega, primeiro ano que declara, segundo ano que declara, sempre vem um dinheirinho bem bom. Então, nossa, isso já facilita. Mas você vai ter que ter esse dinheiro para pagar, né? Para até você declarar, você tem que ter esse dinheiro para ir pagando. Se você for já residente permanente, mesmo que você estiver numa privada, numa escolinha privada para o teu filho, você paga no mês, no outro mês você já é restituído. O governo já te paga esse valor, de 70 a 70. Então, tem essa vantagem na hora que você passa a ser residente permanente. Mas chegamos, tivemos que pagar uma escolinha privada. Aí, o Miguel estava para nascer. Eu já cheguei com 6 meses fazendo... Quantos anos tinha a Júlia quando a Júlia chegou? 2 aninhos. 2? 2. Com 2 aninhos ela chegou aqui. Então, ela já foi direto para uma escolinha. Aí, eu fazendo o meu college. Quando o Miguel já estava para nascer, eu já estava de 38 semanas. Eu fui no college. Por isso que eu falo, gente, informação, nunca fique com uma informação só. Pegue outras informações. Porque foi o college que te falou que não precisava, né? Advogada, que na verdade até então a gente não sabia que não era advogada, que era assistente da advogada. A gente foi lá na sala de advogados da escola e perguntamos: olha, eu vou parir, quanto tempo eu tenho para ficar com meu bebê para voltar a estudar? A escola pegou e falou assim: no caso, a assistente, depois que eu fiquei sabendo, né? A assistente falou assim: olha, você vai ter, você tem até 1 ano para ficar com teu bebê. E depois você volta. Mas você faz assim, quando você completar 10 meses com o seu bebê, você já vem aqui
pra gente já ver qual vai ser a sua turma que você vai entrar depois, porque aí vai dar mais ou menos uns 11 meses, um ano. Aí eu falei, nossa, tudo que eu queria ouvir. Era a informação que eu queria ouvir, porque até então eu tinha ouvido de outras pessoas 3 meses. Mas eram um advogado, eram pessoas que tinham vindo pra cá. E quando eu ouvi isso, eu já fiquei feliz da vida. Eu falei, era tudo que eu queria ouvir, então tava tudo certo pra mim. Fiquei 3 meses. Voltei pro college e falei assim, olha, já tô 10 meses em casa com meu filho, agora eu preciso voltar a estudar porque eu preciso terminar o curso pra gente aplicar para o Green Card, né? Que é RP, a residência permanente. Aí, quando eu cheguei lá, o diretor da escola falou assim: o quê? Não, você não podia ter ficado 10 meses em casa, você tinha que ficar só 3 meses. Eu falei: não, peraí. Eu lembro dessa situação, não me Eu falei: contando. vocês me informaram isso. Não, agora a gente vai pedir uma para ampliar o meu visto. Extensão. A extensão de visto. E eles não vão aprovar essa extensão. Porque você não poderia ter ficado em casa todo esse tempo. Aí eu falei assim, gente, mas vocês que me passaram isso. Enfim. Aí é aquele perrengue que você fala, meu Deus do céu, e agora? Né? Agora, né? Eles me passaram uma informação, era para eu ter voltado com 3 meses, e aí pegamos advogado, pagamos uma nota, aí vai mais dinheiro que você acaba. Você aplicou a extensão, né? Não, então eu não cheguei a aplicar. Não chegou a aplicar. Foi quando você entrou direto lá com a questão do CSQ daí? Isso, que aí a gente aplicou direto pelo emprego do meu marido. Que naquela época, depois de um ano de trabalho, podia aplicar. E daí teve um delay, né? Um delay, né? Que tu falou, né? Que daí vocês ficaram um período sem status até, né? Sem status, com status implícito, que aí você tem que se manter no Canadá. Você não pode sair, porque se você sair, você não vai retornar, mas você tem que se manter no Canadá até sair a resposta do governo. Então a gente ficou 3 meses assim, porque atrasou a papelada, enfim. E aí a gente teve que. Por isso que eu falo, gente, imigração, a gente tem que fazer assim, nunca vai no contado, porque sempre acontece alguma coisa assim, né? Não dá para prever. A imigração é algo que você não consegue prever o que pode acontecer. Então, a gente teve que pagar uma advogada. A advogada falou assim: olha, se eu aplicar agora por ela, pelo estudo, para ampliar o visto dela de estudo, vão reprovar, porque ela não podia ter ficado 10 meses em casa. Você tinha curtido, né? Mas não podia de jeito nenhum, né? Aí ela falou assim: vocês só vão ter uma opção. Vai ter que esperar ele completar um ano de trabalho e aplica por ele. E aí, se tivesse se reprovasse, reprovou, porque aí não tinha o que fazer mais. Era a única alternativa que a gente tinha. Não ia ter mais alternativa de estudo. E aí também eu falei, eu também não vou continuar estudando. Já que não deu, né? Falei, eu não vou pagar. Porque não parou, sabe, né? Tu parou, né? O college, daí tu parou, né? faltou só a parte do estágio, né? Porque eu continuei, e aí quando me falaram isso, aí eu acabei parando. Aí aplicando pelo Renato. Quando a gente aplicou pelo Renato, é pelo visto de trabalho. O PEC trabalho, né? Daí fez a prova de proficiência, né? Apresentou o francês. Teve que fazer a prova de francês, que aí você tem que ter o B1 ou B2. B2. No francês. Aí, graças a Deus, passou, a gente conseguiu o B2. E aí, espera a resposta do governo, que é aquela peleja, né? Porque aí, que pode acontecer, gente? O governo poderia ligar para a escola para saber, ela estudou? Porque o Renato ele só pode trabalhar se eu estiver estudando. Se eu não estiver estudando... Olha só, gente, presta atenção no que ela tá falando. Para ela deu certo, mas ela tava aqui, né? Não, foi a corda no pescoço aqui, porque quando a pessoa tá aqui, o cônjuge, a pessoa, né, pode trabalhar desde que a outra pessoa esteja na escola. Né? E pode ser verificado. Você pode cair num pente fino, sim, né? Tem gente que cai com o CSQ em pente fino, que tem que apresentar documentações extras. A gente viu muito disso no ano passado. Eu tive amigas próximas que caíram no pente fino do CSQ e sim, podem pedir esses documentos para você. E daí você pode ter problemas. A Lari vai contar para vocês que ela teve mais sorte que juízo. Eu falo, olha,
Meu pai do céu, que aflição! Foi assim meses que a gente falava assim, meu Deus, eu não fiz isso porque eu quis fazer alguma coisa Falta de errada. Ou informação, foi, né? foi a informação que eu tive. Informação errada, eu acho que, na verdade, o Foi a principal é essa informação informação do college errada, né? do próprio college, que aí a gente entrou, né? Até a advogada falou assim, vocês querem processar o college? Eu falei, gente, não. Eu acho que assim, tem coisas que tem que acontecer, enfim, não tem muito, né, como, enfim, era para acontecer desse jeito na minha vida, enfim, né? Aí a gente pegou e ficamos esperando, porque o governo poderia ligar para o college e falar assim: olha, ela estava estudando. E o college ia falar assim: não, ela não estava de licença maternidade. Eles não iam falar: ai, nós passamos uma informação errada. É claro que não, né? Poderiam reprovar também o visto de trabalho do meu marido. É. Aí ficamos na peleja esperando, né? Graças a Deus foi aprovado, né? E aí, aprovou, ó, vocês estão aprovados. Aí você tem que esperar o CSQ. O CSQ é o Quebec falando assim, ó, você tá aprovado. É a carta de seleção do Quebec, gente. É o Quebec dizendo, olha, vocês podem ficar aqui. Ela pode aplicar para residência permanente, isso daí. Isso, que aí, ó, você pode ficar aqui, e aí agora é só você aplicar, que para o pessoal entender melhor, é o Green Card, para você ganhar o Green Card. Aí quando a gente viu, nossa, amém, Deus, conseguimos. Aí veio a outra peleja que a gente também não sabia. Mesmo você já tendo essa carta de seleção do Quebec, que você está aprovado para ficar aqui, a empresa que, né, no caso você trabalha, precisa fechar um visto com você. Porque ela tinha que fechar, gente, porque ela não tinha status, tá? Ela tava. O caso dela é que ela, tipo assim, ela não conseguiu aplicar para extensão, tinha que pegar o CSQ e sair correndo com o CSQ para fechar o visto do marido, que é um processo de visto fechado mais rápido e simplificado, né? Que é mais simples, mas mesmo assim ela passou ali um contratempo que ela já vai explicar para você. Mas ela tinha que fechar. A situação da Lari estava comprometida porque ela não conseguiu fazer a extensão, porque iam negar, né? Quando a gente faz uma extensão de visto de estudo, você tem que ter feito o college direitinho, você tem que ter comparecido às aulas, você tem que estar com o seguro te cobrindo todo o período que você estuda. São várias coisas que o governo vai prestar atenção. E com a Larissa, ela não tinha extensão, tinha que chegar ao CSQ e ela ainda tinha que fechar o visto do marido correndo com a empresa para conseguir manter um status no país, né? Foi. E aí, por isso que eu falo, gente, Deus é aquele que aparece no último minuto do segundo tempo. Essa menina é abençoada, gente. Só Deus sabe, velho. Só Deus ali na vida dela. Porque ela tem muita história que a gente sabe que é ele fazendo. Você acompanhou tudo, né, Lê, de perto? Sim. Uhum. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Agora tem que fechar o visto. Aí meu marido tem que fechar o visto com a empresa. E a empresa, no começo, quando ele entrou nessa empresa, a empresa falou assim pra ele, ó, a gente vai fazer o visto para você. Quando chegou na hora de fazer o visto, a empresa falou assim, não, a gente não pode fazer, que a gente não faz para ninguém, não vai poder abrir exceção para você também. Só que a gente tinha 20 dias para ter esse visto fechado, então a gente volta pro Brasil. Falou assim, e agora? 20 dias. Isso foi num dia que ele teve essa resposta. Eu sei que a gente pegou só ajoelhou e falou assim, meu Deus, não tem mais o que fazer. Agora tem 20 dias para arrumar um outro emprego que faça o visto fechado. Foi quando a mesma empresa que meu marido trabalha no Brasil ofereceu o mesmo cargo que ele tinha no Brasil e falou assim, ó, vem aí. Meu marido falou, ó, só que eu só vou poder se vocês fechar o visto para mim. Aí a empresa falou, não, a gente fecha. A gente vai fechar o visto para você. Né? Gente, vocês não têm noção, eu fico toda arrepiada porque eu acompanhei essa história toda dela, assim, me emocionando, porque era pra ser, eu falo que quando você tá aqui também, as coisas é pra acontecer. Gente, ela veio até aqui, ela largou tudo lá, né? A gente vem de casa, a gente larga a vida e a gente vem parar aqui. E tipo assim, era pra dar certo, né? E quando a gente corre atrás, né? Eles tinham essa questão de estar em contato com outra empresa também. E deu certo, graças a Deus. Conseguiram ali fechar. E foi, ainda teve mais uns perrenguezinhos, né? Mas... Aí foi quando. Aí ele teve que ficar, né? Porque até saiu o visto da empresa, a empresa aplicou o visto, ele ficou 3 meses sem poder trabalhar. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que se virar nos 30. Eu falo que às vezes as pessoas vê
os vídeos e ver assim aquele mundo perfeito. E a gente passa muito perrengue aqui. A gente passa. Admira. Então, quem tiver vindo, venha com muita certeza. Você, seu marido, seus Vocês ficaram 3 meses sem trabalhar, né? meses sem trabalhar. Gente, 3 meses vivendo em dólar Dólar. aqui, né? Você, por isso que eu digo, às vezes não venha com o dinheiro muito contadinho, porque você pode passar por um aperto. E foi o que aconteceu com eles, né? Ainda bem que eles tinham uma reserva, né, financeira, porque ficar 3 meses sem trabalhar e se ele trabalhasse, podia ainda dar mais problema se ele trabalhasse sem o papel, né? Então, era um risco que eles não poderiam correr, já tinham corrido risco assim mais. Aqui no Quebec, você não vai conseguir ficar ilegal. Você não vai conseguir um emprego estando ilegal. Então, você tem que estar sempre legal. Nesses 3 meses, a gente não tinha mais. O nosso visto estava implícito porque tinha que esperar do governo. Então, a gente não poderia trabalhar. A gente tinha o dinheiro no Brasil, que era o dinheiro que meu marido estava trazendo para cá. Só que eu falo, quando você tem que passar por provações, a gente vai passar. Então, a gente tem que saber fazer do limão uma limonada, né? A gente tem que se virar nos 30. E mesmo a gente tendo dinheiro no Brasil para trazer, teve uma das vezes que a gente foi trazer o dinheiro, o que aconteceu? Travou lá o sistema do TransferWise, que é traz. Ou seja, vocês imaginam que não vinha esse dinheiro e começou a ficar zerada a nossa conta aqui. Então, assim, a gente só ajoelhava e falava, Deus, a gente tá aqui por um propósito. Por isso que eu sempre falo muito para as pessoas, vão com um propósito maior, para que vocês tenham certeza que o lugar de vocês é aqui. Porque quando a gente tem a certeza que o nosso lugar é aqui, eu acho que Deus passa com a gente de uma forma e fica tudo mais leve. Porque hoje eu lembro de tudo que a gente passou lá atrás, eu falo, meu Deus, se não fosse tu junto com a gente, eu não sei como que a gente conseguiu passar por tudo isso. Mas enfim. Era pra ser, né, amiga? Que a gente falou, né? É. Gente, a história dela é tão linda. Não dá pra gente contar tudo aqui, mas desde o início, quando ela pensou em Canadá, fosse foi algo excepcional. Então foi tudo, né? Por isso que eu dizia pra ela, vai dar certo, tem que dar. Não foi à toa que vocês chegaram aqui, né? Mas é assim, você passa por provações, passa por coisas, né? E é superação, né? E aí, eu sei que, assim, era sempre... na nossa vida foi tudo no último minuto. Na hora que zerou nossa conta, zero. A gente falou assim, amanhã já não tem mais nada. Não tem amanhã, não vai ter $1. Aí o TransferWiser foi e liberou o dinheiro do Brasil pra gente. Aí era aquele alívio. Enfim, ele começou a trabalhar em janeiro. E minhas crianças estavam sem escolinha ainda. E eles precisavam voltar a estudar, porque eles precisavam voltar para a escolinha, né? Porque eu teria que voltar a estudar, pelo menos para eu fazer até o estágio. Eu tinha que voltar a estudar até o estágio, tá? Isso um pouquinho antes de fechar nosso visto. O governo precisava ver que eu estava estudando, que eu não tinha parado completamente. Isso antes de aprovar o visto do meu marido, do trabalho. Então, essa parte. E aí, Garderie, cadê Garderie? Eu falei, meu, e agora? A gente não tem. O Renato não pode trabalhar. Eu tenho que conseguir uma Garderie. Eu não consigo pagar mais $2.000, que era 1.000 para cada um, né? $2.000 por mês para criança. É muito importante o pessoal saber. Tem um site que é o Plus Zero Sank, que chama, né? Plus Zero Sank. Repete? É um site que chama Plus, que é lugar, né? Traduzindo, 005, que é Plus Zero Sank. Que é daqui. Place, gente, P-L-A-C-E, né? 05. Isso. Que você se cadastra teus filhos e ele vai te falar a escola que tem vaga. Garderie que tem vaga, do governo ou não do governo. Ah, legal. Isso daí eu não sabia, gente. E aí? Depois até vou lembrar, tentar pôr na descrição embaixo aqui da legenda, depois isso daí. Aí, o que aconteceu? Não tinha, né? Claro, não tinha nenhuma escola do governo que tinha vaga. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou. Como que eu vou pagar $2.000? $2.000, gente, é R$8.000 de escola. Eu falei, como que eu vou pagar R$8.000 de escola para meus filhos? Todo mês? É puxado, né? O governo ia pagar depois. Eu falei, gente, não tem como. Aí teve um dia que eu acordei e falei assim, Renato, hoje
eu consigo, mas olha, também arrepia porque Deus, né? Hoje eu vou conseguir uma escola para meus filhos. Hoje eu não saio daquela escola, que era uma escola que eu queria muito, só que era uma vaga, era uma escola muito concorrida. Eu tinha amigos que estavam 3 anos tentando vaga na escola e não conseguia. Eu falei, hoje eu vou naquela escola, eu vou bater e hoje eu vou conseguir uma vaga lá. É os perrengues de mãe, né? Mãe faz qualquer coisa para ter uns filhos numa escola boa, enfim. Cheguei lá, a diretora que me atendeu, a diretora chamava Glória. E o meu francês ainda tá não sei Ah, como. detalhe, né, gente? A gente passa esses perrengues justificando tudo, fazendo tudo e com aquela coisa que a gente não tem, às vezes, da língua do jeito que a gente gostaria de ter para conversar numa escola, para conversar num hospital, para tudo isso. Porque a Lari ainda vai falar aqui também de como foi a gestação dela e como ela conseguiu médico, como Isso, que foi e custos, né, para ter filho aqui. e tudo isso. Cheguei na escola, aí foi quando eu falei com a Glória, Glória, eu preciso que meus filhos. Não, a gente não tem vaga. Glória, pelo amor de Deus, eu preciso de uma vaga para meus filhos. Eu preciso Tudo isso em francês, em né? Falando em francês. francês. Eu falei, eu preciso que eles comecem a estudar, porque eu preciso voltar a estudar. Se eu não voltar a estudar, eu vou pegar o visto do meu marido. Eu tô desesperada, eu não tenho ninguém aqui. Eu falei assim, hoje eu acordei com a certeza que você vai conseguir uma vaga. Ela fez, Larissa, eu não tenho vaga. Aí ela fez assim, até pediu uma vaga para o governo, para a idade do Miguel, que seria 10 meses. Na época ele estava com 10 meses, que era quando eu tinha que estudar. Uhum. Ela fez assim, mas o governo ainda não me respondeu. E já faz uns 3 meses que eu pedi. Aí eu falei assim, ela fez, mas me deixa seu telefone que eu te ligo. Aí daqui a pouco ela foi pegar meu telefone e entrou no computador. Na hora que ela entrou no computador, eu vi que ela parou e ficou olhando. Aí ela olhou para mim e ela fez assim, Larissa, o governo acabou de me responder, liberando a vaga. A vaga é sua. Imagina aquela coisa, né? Coração fica milhão. Eu não sabia se eu abraçava ela, eu queria agarrar ela. Eu falei, muito obrigado. Nossa, para mim já era, né? Já tava, era $1.000 que eu ia, né? A Júlia, eu falei, qualquer coisa eu coloco a Júlia numa particular. Enfim, mas Deus foi tão bom que eu Tá vendo, gente? Corra atrás, não fique. Eu não falo aqui que o Canadá é para quem corre atrás. é, Você ficar em casa não vai bater na tua não, porta uma vaga, às vezes, das não coisas, vai, né? não Você vai. tem que ir atrás. É a mesma história com médico de família, que o pessoal fala da saúde, corre atrás, vai em clínica. Normalmente quem consegue é porque foi atrás, não ficou acomodado. É E isso. tá aí um exemplo, né? A Larissa tem muita fé em Deus, né? Isso Não, ajuda ela no dia a dia, assim, ela traz essa mensagem no dia a dia da gente, que enche o coração da gente de estímulo. Mas é assim, também não fica esperando em casa sentada. Vai atrás, tem que corre atrás, né? Foi na escola, foi lá, conversou com a pessoa e olha aí, tá aí o exemplo, conseguiu a vaga já do Miguel, né? do Miguel. E na semana seguinte, eu ainda falei, eu saí de lá falando assim, alguma criança sua vai sair da salinha daí da Júlia. Aí ela pegou, ela fez assim, mas em setembro vai mudar as crianças, pode ser que eu consiga em setembro, isso era em março. Eu sei que na semana seguinte ela me pegou e falou assim, olha, a criança tá mudando de cidade e tá abrindo uma vaga pra Júlia, você quer? Eu falei, meu Deus, já é minha. Enfim, aí a Júlia conseguiu. Mas o que acontece? Esse Plácero Sangue, você tem que se cadastrar, tem que estar cadastrado, mas você tem que ir na escola bater Tu porta. estava cadastrada lá, porque a escola vai buscar, provavelmente, se Vai você buscar está lá. com cadastro. Vai. A primeira coisa que ela fez foi buscar Ó, cadastro. gravaram aí, gente. Cadastro no Place 05, né? É. E daí você vai conseguir, né? Por A, mais que tudo que você precisa conversar lá, mas tem que estar no tem cadastro. que A estar, Larissa porque a tá falando que primeira eles coisa que ela vai checam. porque ela vai passar isso pro governo. Ó, ela tá cadastrada e eu tô pedindo para, eu tô chamando ela para vir começar a estudar aqui. É Então, place.gov, é place.ca. se colocar no Google mesmo, Place Zero San, que já vai puxar o site direto. Ah, tá. Place 05 já puxa, gente. Isso, já puxa. Aí, enfim, a Júlia começou, o Miguel também. Agora, quando eu fui ter o Miguel, quando eu cheguei aqui, né, que eu já fui para Gardenia e pulei a parte do Miguel. O governo, eu não tinha o seguro, eu tinha o seguro, mas o seguro básico, o seguro de gravidez não cobria porque eu não estava no plano lá, né, no prazo de 12 meses, na carência. Aí, quanto que é o parto aqui? O parto, gente, $10.000.
fica para você ter parto normal. Se for cesárea, só a estadia no hospital, cada dia, são US$ 3.000. O parto normal. Eu escolhi o normal na época, né? Porque falei, não, gente, melhor parir normal do que, né, parir no meu bolso. Ah, porque se você tiver cesárea, você tem que ficar 3 dias no hospital. E o parto normal, você fica só um dia. Então, se fosse um parto cesariana, seria US$ 16.000. Como foi um parto normal, ficou US$ 10.000. Mas, Baratinho. mas, Baratinho, gente. mas as consultas, que cada consulta não era muito cara assim, era em torno de US$ 60 cada consulta. Eu passava uma vez por mês e depois no final era toda semana. Isso porque você não tinha ainda o plano, não estava no ranking, né? No Não seguro tava, do governo. não Mas tava. deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você teve agora a Giovana, né? Gente, ela tem uma pequenininha que acabou de nascer, né? Assim, Tá com quanto? Tá vai com fazer quanto? meses agora, dia 29. Então, ela é bem pequenininha. E você teve que pagar alguma coisa nesse outro? Nada. Aí meu custo Nada. foi Então zero. tá, ó, segundo filho ela teve, não pagou nada. Tem Nada. gente aqui perguntando sobre a saúde do governo, como é que é, se é mesmo desse jeito que falam. Eu acho que assim, às vezes a gente tem que também entender um pouco mais como é que funciona por aqui as coisas. Se eu puder, depois, se sobrar tempo no final, eu tive uma experiência, não tinha tido até então com médicos, mas tive uma experiência aqui, posso depois relatar também. E a Lari vai falar como é que foi essa questão do hospital, como ela foi, ela passou mal, ela foi parar no médico. Então, tem coisas que aqui as pessoas têm que entender, que emergência é emergência, que é para o hospital. E a gente brasileiro, infelizmente, não sabe o que é emergência. Às vezes a gente considera emergência e corre para o hospital, vai ficar lá de molho sim. O governo, Nossa, é. Aqui você né? 4 horas. Igual, grávida, o atendimento é assim, ó, depois de 3 meses. Depois de 3 meses que você está grávida, o seu atendimento vai ser rápido. Eles têm assim, um negócio com grávida que o atendimento é perfeito. Assim, pelo menos no hospital que eu sempre fui, que é o La Salle. Sempre o atendimento foi muito bom, não posso reclamar. Como gestante, tá? Então, o primeiro eu paguei, né? Paguei 10.000 mais as consultas de parto. No segundo, zero, não paguei nada, mas achei perfeito o atendimento do hospital como gestante. E você não tinha médico, né? Você foi parar no hospital para conseguir depois médico. Porque outra coisa, você chega grávida, que eu já cheguei com a gravidez muito avançada. E os médicos não querem pegar teu caso, porque você tá com a gestação avançada. Eles querem te acompanhar do começo. Gente, eu liguei numa lista que tinha assim uns 40 médicos. Eu liguei numa lista de 40 médicos, um só que aceitava. E aí ele falou assim: não, a gente aceita tal, mas depois ele não me respondia mais. Eu ligava, caía na secretária, ele não me respondia, não me retornava. Eu falei: meu Deus, eu já estava de 8 meses sem médicos. Não tinha médico, 8 meses e eu não tinha. Tinha médico. Eu falei: meu marido já estava ficando desesperado. Eu falei: hey, fique em paz, a gente tá aqui por um propósito. Falei, se nascer em casa, vai nascer em casa. Alguém vai ter que vir aqui para atender a gente. Não, não é possível que vão, né? Não vão negar socorro. Deus me deu uma calma assim que eu não sei se eu teria no meu eu sã consciente. Eu não sei se eu teria essa calma, mas eu tava bem calma. Quando eu tava com 8 meses, eu fui pro banheiro e tive sangramento. Só que eu tava com uma dor muito grande, que como eu tenho pedra no rim, eu nunca tive parto normal, pra mim eu não sabia que a dor do parto, a dor do trabalho de parto é no rim que dói, né? Eu não sabia, eu não tinha essa consciência, então. E aí eu falei pro meu marido: Renato, eu tô com muita dor, eu acho que é pedra no rim, eu tô com pedra, mas como eu tive sangramento, eu fiquei preocupada com o bebê, vamos pro hospital. A gente foi pro hospital mais perto, até então eu não sabia desse hospital. A gente foi pro mais perto. E aí o seguro falou: ó, se for pedra no rim, a gente vai cobrir. Se não for pedra no rim, for qualquer coisa de trabalho de parto, aí é com vocês. E eu não, rim, gente, tá doendo demais. Eu, não, eu tava indo estrela já. Cheguei lá no hospital. Na hora que eu cheguei no hospital, a dor passou. Era só pra ter cheiro, né?
porque a dor passou. Só que como eu tive o sangramento, eu falei pro Renato, Rê, vamos, agora vamos passar. Eu vou falar que eu tô com dor pra não ficar esperando horas, porque era isso que a gente sempre ouvia. Você vai chegar no hospital e se não tiver com dor, você vai ficar horas esperando. Mas pra gestante já é diferente isso, você não fica horas. Quando eu cheguei lá, já correram comigo. Eu falei, olha, eu tô com dor. Eu não tava com dor, mas eu falei, eu tô morrendo de dor, não tô aguentando. Aí já correram comigo. Quando chegou lá, aí chegou o médico e falou assim, ó, você não tá com contração. Mas como sangrou, a gente vai fazer pra ver o que que é. Eu falei, olha, é pedra no rim. Ele falou assim, não é pedra no rim. Se você falou que tá sem dor agora, eu tomei Tilenol. Ele falou assim, Tilenol não ia tirar uma dor de pedra no rim. Aí ele falou assim, qual que é teu médico que tá te atendendo? Eu falei, eu não tenho médico. Ele falou assim, mas você tá de 8 meses. Eu falei, eu não tenho médico ainda, ninguém vai pegar meu caso. Aí ele saiu, depois ele pegou e voltou. Ele falou assim, olha, eu não vou te fazer isso, mas eu vou ser seu médico, eu sou o diretor da maternidade aqui do hospital e eu vou pegar teu caso. Eu sou seu médico a partir de hoje, eu vou te atender. Aí eu falei, meu Deus, eu tinha que estar Eu aqui. lembro. Gente, essas histórias da Lari eu conheço todas, assim, porque a gente já conversou muito disso, mas emociona cada vez que eu escuto, e é bem isso, era pra ela estar naquele hospital Era naquela hora. pra estar naquela hora. Aí eu falei assim, meu Deus, doutor, eu não tenho como te agradecer. Ele falou assim, não, eu vou te atender. Aí quando eu fui fazer, e eu sem dor nenhuma, gente. Quando eu fiz o ultrassom, tinha uma pedra entalada no canal de uretra, que fala, né? Uhum. Tava entalada. Ele falou assim, como que você não tá sentindo dor? E eu só sabia chorar e falar assim, é Deus, é que eu precisava te encontrar, eu precisava te encontrar. E eu tava com a pedra lá entaladinha, sem dor nenhuma. É só pro médico me atender. E aí foi quando esse médico me atendeu, tanto que foi ele que fez o meu parto da Giovana agora também. Ah, foi esse que fez Foi o... ele também, passei com ele também, que é o doutor Acenor, que é do Hospital La Salle, ele atende lá. Tá E vendo? Olha só, já ficou tipo médico da família, já, né? Pelo menos pros partos, né? é, e aí quando a gente, e meu marido já preocupado, meu Deus, Larissa, é pedra no rim. E eu quero ver agora, eu vou ter que pagar, vou ter que pagar à vista isso aqui, né? E só a entrada no hospital, US$ 800. Só a entrada. Eu fiquei no hospital de manhã até a noite para descobrir que era uma pedra, né? Porque eles ficaram me examinando, fazendo um monte de exame. Cada exame, eu fiz 8 exames de sangue. Cada exame de sangue era um valor lá de US$ 120. Aí eu fiz ultrassom, só o ultrassom era US$ 300. E mais os 800 que era a entrada na emergência. Porque até então eu não tinha o meu seguro não cobria, né? A gestação. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? E meu marido, gente, eu vou ter que pagar à vista isso, Larissa, é muito dinheiro. Aí o médico entrou na sala e meu marido fez assim. E a gente já tava super feliz de estar lá, né? Do médico tá atendendo. Eu falei, Renato, depois a gente passa pro seguro, porque é pedra no rim, glória a Deus, pelo menos, né? Eles vão arcar com isso, o seguro. Aí foi quando o médico entrou e a gente falou assim, doutor, quanto que fica essa brincadeira? Aí ele fez assim, ó. Hoje eu já tô fazendo coisa que não é pra fazer mesmo, já peguei teu caso, então faz assim. Fica um cafezinho lá na cafeteria. Foi. Gente, vocês estão entendendo? Olha só, o médico, né? É tipo, ele simplesmente disse, não custa nada, só um café. Vocês Você. escutaram quanto que ela falou que ia custar toda essa brincadeira? A gente ia pagar uns $2.000 naquele dia. Uns $2.000 só pra ter entrado na emergência, ter feito os 8 exames de sangue, mais ultrassom, ia ficar uns $2.000. Assim, é muito. É caro aqui médico, gente. E assim, eu tive uma experiência só com médico, assim, que eu posso dizer pra vocês que eu senti que todos eles são muito humanos. Eu não tinha tido essa experiência. E a pessoa fala às vezes, canadense é frio, ou isso, ou aquilo. Tipo assim, mas eu achei que os médicos daqui, eles te dão uma atenção. Eu descobri aqui um descolamento de retina. E descobri que esse descolamento, eu fiquei bem preocupada. Achei que era uma coisa recente, mas era antigo. E eu passei por médicos antes até para fazer cirurgia de miopia. E nunca viram no Brasil que eu tinha uma retina descolada. Pode ter sido de alguns acidentes. Tive uns 3 acidentes de carros feios na minha vida, que pode ter acontecido isso. Mas eu sempre fiz exame de vista no Brasil. E nunca viram um buraco no meu olho. Porque você olha, é um buraco. Eu fui no optometrista no Costco. Eles chamaram outro médico, veio outro médico para ver junto. Ela disse: posso chamar meu colega? Eles vieram, fizeram tudo.
Teve gente aqui perguntando de especialista, né? Como é que é para conseguir especialista? Ela já falou na hora para mim. Ela falou assim, ó, você tá com, né, chamou, pegou a opinião do outro médico, me mandaram para as máquinas de volta para fazer exames e me colocaram, tipo, ela falou assim, eu vou te encaminhar para um especialista ainda essa semana. E assim, oftalmo aqui, gente, o plano do RENC não cobre. Tem algumas exceções aí que se eu conseguir, eu falo para vocês daqui a pouco no final. Mas ela falou assim, eu vou te direcionar para o especialista. A consulta eu não pagava, mas os exames eu pagava. Eu paguei $200, mas eu tive uma bateria gigante de exames. O contato do telefone do médico especialista em retina, e ele fala para mim, se você tiver qualquer clarão na vista, qualquer coisa, você pode me ligar. Eles são muito, assim, prestativos, muito gentis, muito humanos. Eles são super cuidadosos e cautelosos com você. Assim, eu fiquei impressionada. E eu fui no Costco, tipo, na segunda. E na quarta-feira já estavam me ligando para agendar. E na sexta-feira eu já fui no especialista. Foi muito rápido, assim. Tipo, eu achei que foi, assim... Não, assim, bom. então... E assim, é que no começo, às vezes, a gente estranha... Porque depois eu vou contar até um caso que eu precisei, e mas a gente estranha, mas não é. Que eles têm um conhecimento, assim, eles. Bom, depois eu falo dessa história aí tem mesmo, né? Que não era na gestação. Enfim, aí eu sei que o médico não cobrou esses $2.000 para nós. E aí ficou por isso, eu passei, consegui. Claro que eu paguei o parto, né? Bom, achei que ele poderia liberar também, mas. Aí, Era quanto? 10 mil? Era 10 mil? 10 mil dólares. Podia ter dado mais uma cortesia só, né, gente? Mas Só mais $10.000. melhor 10 do que 12, né? Que era o que se eu tivesse que Devia pagar. ter dito pra ele, próximo café é Starbucks. Ai, faça um brigadeiro brasileiro pra você. Enfim, aí foi. E aí eu parto, eu assim, só tenho elogios a toda a equipe, tanto no parto do Miguel como no parto da Giovanna. Então não tenho o que reclamar, são muito atenciosos, eles têm assim um conhecimento que você vê que para entrar numa cesárea o negócio tem que estar bem sério, assim. Eles avaliam muito bem o seu parto. Foi 2 normais? Os 2 foram normais? Foram normais. E eu tive cesárea no Brasil. Então, depois que eu tive a cesárea, depois de 2 anos e meio, eu tive um parto normal, né? Porque eles geralmente falam que depois de cesárea você não pode ter normal. Mas eu tive parto normal depois de 2 anos e meio, que a Júlia tinha, a minha primeira filha, tinha nascido como cesárea. Uhum. Aí vem o Miguel, foi uma criança que ficou muito doente, né? O Miguel sempre ficava muito doente, muito doente. Então, eu estava sempre no hospital com ele, e aí é isso, eu tinha que pagar a consulta para depois ser reembolsada. Porque você ainda não tinha o do governo, né? Eu ainda não tinha do governo, eu só passei a ter do governo quando foi aprovado, tipo, o meu CSQ e fecharam um visto com o meu marido. A empresa fechou um visto com ele. Aí eu passei a ter direito do governo. Porque até então, o privado, né? Tudo no privado, mas o seguro me reembolsava. Uhum. É por isso que gente, tenham assim, não venham com contado, porque a gente sabe que vai passar, né? Tem gente que vem com muito contadinho. Todo mês eu tinha que estar com o Miguel no hospital. E às vezes 2 vezes no hospital, não, na clínica, né? E às vezes era 2 vezes no mês ele na clínica. E assim, você é reembolsado pelo seguro, mas você tem que pagar na hora, né? Tem. E era $150 cada ida na clínica, fora os remédios, né? E foi assim, ele ficou muito doente. Foram 11 antibióticos em 8 meses, né? Porque cada hora era uma infecção em algum canto que ele tinha. Então ele ficou muito doente nesse período, que foi o período que meu marido ficou desempregado, foi o período que, né, que meu marido... Parece que ele sentia as coisas em casa. Na verdade, ele não chegou nem a ficar desempregado. Na verdade, ele estava empregado, mas a empresa falou assim, ó, você não pode estar aqui até sair o teu documento, né? E aí foi assim, ele continuou na empresa, empregado teoricamente, mas sem estar lá dentro da empresa, né? E sem receber, sem receber nada, né? E aí a gente ia na clínica, assim, tem as clínicas privadas. Hospital aqui, gente, é assim, no último caso. O Miguel, com 1 aninho, caiu do berço. Subiu, conseguiu escalar o berço, caiu. Tinha 1 aninho.
e caiu de cabeça. Meu marido não tava, chamei a ambulância, US$ 600 de ambulância, só pra ir até o hospital, né? Eu não sabia, eu achei que era de graça, chamei a ambulância, devia ter chamado meu vizinho. Aí, US$ 600 pra chegar até no hospital. Chegou no hospital, ele tinha batido a cabeça, tinha saído sangue do nariz, e eu desesperada, eu chorando. Aí passou na enfermaria, a enfermeira, né, olhou lá os olhos, 3 horas para ser atendida. E eu, gente do céu! Então aquilo para mim era um absurdo. E aí eu falei, doutor, 3 horas para ser atendido. Ele tem um câncer de cabeça, tá com o nariz sangrando. Aí o doutor falou assim: mãe, a gente vê a criança já na emergência. Ele não tá com as pupilas dilatadas. Se a pupila tivesse dilatada, a gente ia saber que deu alguma coisa na cabeça. Só que a gente não tem muito esse costume, né? No Brasil, pra gente tem que ser atendido na hora. E aqui o método deles, assim, eles são mais tranquilos, né? No E sentido. assim, eles dizem que emergência é para emergência mesmo, assim, né? E tem a questão, talvez, aí que falte, às vezes, para os profissionais que eles falam, né? Mas a gente tem um perfil diferente. É nítido. A gente tem hábitos no Brasil que é totalmente diferente. E a gente vai se adaptando aos poucos. Quando é? Tanto que você começou a levar depois ele em clínica, né? E como é que é para fazer o agendamento nas clínicas? Era simples? Era fácil? Como é que você fazia? Aí é super simples. Para fazer em clínica, você vai ligar, vai falar: olha, é emergência, meu filho tá com febre. Ele sempre pede que a sua criança esteja com febre 3 dias. Então, antes dos 3 dias, você não vai levar, porque só vai aparecer algum sintoma depois dos 3 dias. E aí, se você for antes, pode ser que não tenha sintoma, ele não vai ter nada, e depois você vai ter que voltar e pagar de novo. Então, é bom que espere os 3 dias, né? Aí a clínica é rapidinho. Você ligou de manhã, às vezes já tem à tarde para você ser atendido, ou já tem no outro dia. É rápido, clínica. Agora, o O hospital. pessoal indica sempre, dependendo do que você tenha, ligue na Na clínica, porque às vezes você tá ruim, você vai ligar de manhã, você tá mal, você vai estar em casa, deitado na sua cama, não vai estar no hospital. E É, daí à tarde você tem um horário marcadinho na clínica. Daí você não precisa ficar horas sentado naquela cadeirinha de hospital esperando. é. Então, é uma rotina que tem que entrar, às vezes, na cabeça da gente. Só quando a gente entende como é que funciona a saúde, É é que que a gente consegue, né? no começo eu falava assim: meu Deus, que saúde é essa, gente? Porque você vai no hospital, você vai tomar chá de cadeira, você vai ficar 10, você vai chegar a ficar 10 horas lá Eu esperando. já escutei assim 7, 10, 12 É, horas, dependendo do que é. Ai, tô com enxaqueca, tá não, insuportável, não sei o que. Gente, é clínica, não é hospital. é, Ah, tô um dia inteiro com enxaqueca. Ainda não é motivo, não é urgente. hospital é queda. Hospital é queda, é algo assim muito grave para você ir É para infarto, tipo, né? O infarto. corte muito profundo. E bem profundo também. Bem profundo, porque eu já escutei também. É porque tem coisas que a gente não sabe ainda, mas tem coisas que às vezes a farmácia, né? O farmacêutico pode também fazer, né? Algumas coisas. Daí tem coisas que é a clínica e tem coisas. Conjuntivite é farmácia. Tá vendo? Conjuntivite você vai ter que ir na farmácia. O farmacêutico que vai te dar o remédio. Então tem muita coisa assim que a gente vai se adaptando, mas no Uhum. começo. Por isso que eu falo, a gente tem que levar o mais leve possível, porque a imigração já é difícil. E já tem muita coisa. É outra cultura, é totalmente diferente. Se a gente se estressar, você não vai aguentar. Quanta gente volta para trás, porque não aguenta, né? Então, por isso que você tem que vir com a consciência, tem que vir com a cabeça bem aberta, uma reserva, né? Uma reserva de preferências. Eu sei que para cada um Deus tem uma história, tem, né? Mas preferência com uma reserva. E com a cabeça bem aberta, porque é uma cultura diferente. Teve coisas que me surpreendeu muito positivamente, assim, no sentido de falam que Quebec é muito frio e eu achei eles muito receptivos. Pelo menos eu não tenho o que falar. Meus vizinhos, gente, já me chamaram até para churrascada quando acabar o Covid. Eu acabei de mudar. Então, assim, tem coisas que me surpreendeu muito positivamente, assim, nesse sentido, né? Mas tem outras que hospital, essas coisas assim que, na verdade, você tem que Qual, assim, é, tipo, ocupar. tua maior... Vamos falar assim, qual que foi tua maior, né, decepção? Acho que, assim, coisas que surpreendem a gente, tem várias, né, que nem você tá falando de receptividade. Eu Uhum. achei que nem os médicos... Eu nunca tinha passado por médico, as pessoas me perguntavam, diziam, gente, não quero ter essa experiência. Não quero. Mas eu senti muito cuidado. Mas, assim, qual que foi assim, uma coisa que tu acha que te incomodou mais? Assim, uma coisa que você acha que Foi podia...
foi saúde. A saúde daqui, do Canadá. Eu achei que... Porque, assim, eu precisei muito, né? Com o Miguel. Então, eu achei que isso me decepcionou. Foi um lado que me decepcionou, foi a saúde do Canadá. Uhum. Eu acho que o atendimento, assim, também, quando você pede orçamento, não que eles são mal criados, nada disso, mas eles vão demorar talvez um ano para te passar. O carro do meu marido Ah, tá. Tu disse que o atendimento dos lugares, né? é, Ah, gente, tenham paciência. Porque se vocês acham que demorar 48 horas para responder um e-mail é muito tempo, te prepare. Porque não, aqui, você gente, pode ficar 10 dias esperando para ter um orçamento de alguma coisa. então, só demorou um ano para mandarem um orçamento para ela e fazer o portão, um ano. Igual, o Um meu ano. ano, meu marido perdeu a chave do carro e só tinha uma, a gente não tinha cópia. Aí ligou pra seguradora. Olha, eu tô sem a chave do carro. Ah, tá. Ó, peraí que a gente já vai agendar com você. Agendaram pra depois de uma semana pra vir fazer a chave. Ou seja, eu ia ficar uma semana sem carro. Geralmente no Brasil é na hora que vai chegar alguém, já vai resolver e tal, né? Não, aqui uma semana depois. Graças a Deus eu tinha uma chave, né? Não precisou. Aqui eles têm, assim, sabe aquela coisa bem light? Calma. Né? É, E horário é horário. Tem lugar que nem a gente teve arrumar o para-choque do carro, porque a gente teve. O carro estava na rua, bateram no carro, graças a Deus tinha seguro, né? Contra terceiros e tudo. A gente só falou que o carro estava estacionado e bateram. Tinha dado $3.800, o seguro cobriu. Só que assim, agora ele deslocou um pouquinho o para-choque e a gente levou para eles para dar uma olhada. Daí meu marido precisava, sexta-feira ele não trabalha, ele ia na oficina sexta, né? Sexta-feira eles param, daí ele chegou um dia lá 2h30. Daí ela sabe que horas que a oficina para? 2 da tarde de sexta-feira. tem isso aqui, gente. Então aqui você tem que se adaptar. O Brasil, as pessoas. Então, é tudo na hora, é tudo na hora, você tem que fazer. Aqui as pessoas são tranquilas, elas são calmas. Tanto que tá como foi terceiro ano consecutivo como o melhor país do mundo em qualidade de vida. Mas porque as pessoas são assim, gente, são tranquilas demais. Demais. Elas não vivem para trabalhar, Não, Vitor, né? Elas trabalham pra para viver. viver. É. É, exatamente. E a gente tem a cultura de tudo trabalhar muito, Pra... né? E a gente de tipo toda hora tá ali pronto, disponível, seja para A gente tudo, vive gente, pra para trabalhar. tudo. No Brasil, a gente É. trabalhar. A gente Sábado, domingo, tudo as pessoas respondem e trabalham aqui, gente. Esquece. Sábado e domingo, que nem eu falei, sexta-feira à tarde, já tem um monte de lugar que prestador de serviço que não não, trabalha. Não não. trabalha. O meu marido é um que ele trabalha quando tem, às vezes, alguma coisa na sexta-feira, mas a empresa dele não trabalha na sexta, trabalha de segunda a quinta. E sexta-feira eles têm de folga. Então tem muito lugar que é assim. Tanto que quando a gente escuta full time de trabalho, às vezes a gente escuta que full time é 35 horas, né? Não tem as 40 horas, às vezes 30. E no Brasil a gente trabalhava, era 45, acho, né? 45, né? Às vezes é quase isso, né? O meu era 43, eu acho. O 43. teu tá cortando um pouquinho. Tua internet tá cortando um pouquinho. Aí, vê se voltou. Voltou. E me diz uma coisa, a Júlia. A Júlia tá agora com 5 ou vai Ah, fazer 5? isso. E aqui, assim, a escola Garderie, você vai ter a Garderie que você vai ter que pagar ou do governo até os 5 anos. E Depois dos agora, tu já anos, conseguiu? aí é tudo público. A não ser que você queira pagar uma privada, né? Mas todas as crianças aí têm direito. Agora, a partir de setembro, ela vai para uma escolinha. Aí ela já Vai vai. pro elementar. Isso, aí é fácil conseguir, não tem dificuldade. Perguntaram aqui. O elementar eu sei que é do bairro, né? O secundário a gente tem algumas exceções, mas a escolinha da Garderie tem que ser a do bairro? Não. Não, da Garderie não. A Garderie não precisa ser do bairro. Eu posso morar aqui e colocar meu filho, tipo, na Garderie de outra vila, de outra cidade. Não tem problema nenhum. Tu já escolheu, já conseguiu fazer a matrícula da Júlia no elementar? Ah, então sempre em fevereiro abre as inscrições. Então aí você vai, faz inscrições, é muito rápido. Eu cheguei lá, fiz a inscrição, não tem problema nenhum. Aí é fácil você conseguir. Agora, é a Garderie que é igual, eu mudei pra cá, vai fazer 5 meses. Eu ainda não consegui, mas também não bati nas portas, tá, gente? Porque como nasceu, eu tava grávida, nasceu meu bebê, então eu acabei não indo atrás.
Mas outra coisa que o pessoal me pergunta muito, eu tenho 5 minutos para falar rapidinho, sobre a adaptação da criança na língua. Tem criança que vai pegar muito rápido, né? A gente já viu, mas geralmente a criança começa a pegar quando vai para a escola, que é agora a Júlia, que vai em setembro. A Júlia teve uma confusão de língua, porque ela foi Porque numa... ela é pequena, né? Pegou Com ela dois. tentando falar, e aí começou inglês, porque aqui, querendo ou não, é bilíngue. Então tem muita criança que fala inglês, muita criança que só fala o francês, outras que só falam inglês. E aí misturou tudo. Hoje ela fala, entende e fala melhor o inglês, por incrível que pareça. Por mais que a galera, mas se vê que tinha amiguinho lá que falava inglês. O francês, ela ainda tem muita dificuldade, mas aí eu tenho que fazer uma fono. E aí o seguro da empresa, meu marido acaba cobrindo a fono, né? Que aí vai de cada empresa, mas a maioria acaba cobrindo uma parte É aí. um complemento, gente. Normalmente as empresas fazem um complemento no É, que o governo não dá, né? isso. Então, mas toda criança, eles são esponja, né? Eles acabam pegando, eles acabam falando, ensinando a gente depois, né? E que a Júlia também não sabia ainda nem direito o português, né? Ela chegou naquela fase de estar começando uma língua, daí já jogaram mais duas só para ela, né? Não, ela faz fono porque uma frase que ela fala as três línguas. E para quem não fala as três línguas, vai falar assim: essa menininha tá falando nada com nada, não sabe nem falar, né? Porque ela usa o português, inglês e francês numa frase. Uhum. Então, ela faz fono para separar, né? Para fazer essa separação. Tem criança que não precisa, que pega mais fácil, né? A Júlia já teve dificuldade, a minha filha teve dificuldade. Eu não sei agora como vai ser o Miguel e a Giovana, né? A gente, porque em casa eu falo português, eu não quero perder o português com eles em casa, porque minha família é toda no Brasil, né? Então, Sim, sim. Não, e outra, né? A criança já vai ganhar duas. Para que vai tirar o português, uma. né? Tem que somar. Eu acho que você tem que somar para os seus filhos, né? Eu acho É, que eles têm a vantagem de ter os pais falando em português em casa. E essa é a minha opinião. é, Eu sei que tem gente que pensa diferente, que só fala já com os filhos em outro idioma, mas eu acho que se eles têm a língua materna, né? Que para eles depois isso só é soma, vale a pena ter as três, né? vai. Gente, me Ai, digam, né? Essa live foi maravilhosa. A gente tem pô. tanta coisa para poderia Nossa, falar aqui. amiga, como eu te... Ai, gente, eu não consegui ler tudo, mas depois. Teve tanta mensagem linda para vocês não terem noção. E assim, quem não conhece a Larissa a gente se conheceu, né, por causa do meu Instagram do Guia Montreal, ela já tinha o dela também, a gente conversava, a gente é amiga virtual, que graças a Deus a gente conseguiu se tornar real. Né, nos conhecemos pessoalmente, já podemos, né, passamos agora pela pandemia, estamos distantes, infelizmente. A Lari também, a gente falou de Montreal, gente, mas faz pouco tempo que a Lari também saiu daqui, né? Tá em Juliette, né? Tô em Saint Charles Borromé, fica a 1 hora do centro de Montreal, porque a gente sabe, quanto mais a gente se afasta, mais você vai ter o interior, né? E mais barato vai ficar também. É que Então, a Lari comprou uma casa, gente. comprei uma. Então, se bobear, vai ficar para uma outra live, a gente pode Nossa, trazer ela aqui. olha, eu tenho muitas perguntas a respeito da compra da casa e eu acho que é bem importante tudo. Eu acho que a gente pode depois fazer uma live, se vocês quiserem, depois lá nos comentários, quando eu colocar a live, coloca lá, traz a Lari para falar da compra da casa. A gente traz a Lari para falar. Crédito, o que que vocês têm que fazer para poder ter uma linha boa de crédito, porque aqui é diferente do Brasil, né? Aqui, quanto mais cartão de crédito você ter, melhor vai ser o seu histórico de crédito. Então, tem um monte de coisa assim que a gente ficou sabendo quando a gente veio comprar casa, né? Uhum. Então, Não, tem muito conteúdo, gente, muita coisa legal para a gente falar. Eu sabia que era uma live que tinha, assim, muita coisa para essa parte de mãe aí, que a gente tinha coisa interessante. Ela tem muita história bacana para contar e a gente vai tentar trazer ela aqui para falar da compra da casa e como que é comprar. E detalhe, sem ser residente permanente, porque ainda não é residente permanente. é isso Tá. mesmo. Ai, mas Gente, obrigada pela participação de vocês. vai acabar daqui a pouco. Eu adorei, gente. Obrigada. Depois eu vou ver todas as mensagens, mas olha, muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Lari. Gente, obrigada pelo carinho com ela e vocês têm razão. Ela é uma pessoa Ai, excepcional. fala, fala. Obrigada, amiga. Vai ficar salva a live, gente, e vai ficar também no YouTube depois.
Tá bom. Ai, Leon, ótimo. Um Um beijo. beijo grande, gente. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Até. Tchau. Beijo, gente. Beijo, tchau.